E mais uma vez o jornalista ridículo Mauro César usou o Corinthians e o Memphis para ganhar atenção nas redes sociais. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Nesse vídeo, eu quero falar para vocês da fala do jornalista ridículo, flamenguista, o Mauro César, que mais uma vez ele usou o Corinthians e também o Memphis para ganhar atenção nas redes sociais. Conforme estamos acompanhando nos últimos dias, nós tivemos algumas evoluções, eu vou tratar assim, em relação à possibilidade de permanência do Memphis. Memphis que está vivendo as suas últimas semanas de contrato com o Corinthians, o contrato dele vai até o dia 20 de junho, e como eu disse, nas últimas horas, nos últimos dias, as evoluções estão acontecendo. Primeiramente, as coisas passaram a esquentar sobre uma possibilidade de permanência do jogador, depois que um grupo de corintianos no X, antigo Twitter, fizeram uma campanha, renova com o Memphis, e bombou lá no X. Ficou no Trend Topics da plataforma, o tópico mais comentado durante 16 horas seguidas no nosso país, quase 16 horas, isso não é fácil. Nosso país com muitos assuntos saindo a cada segundo. Então explodiu, fez história no X a campanha. Devido a essa campanha, algumas empresas passaram a demonstrar um interesse em, de repente, bancar, em ajudar na permanência do Memphis. E nas últimas horas estamos acompanhando que realmente as coisas estão acontecendo. Não sou eu que estou falando. O Marcelo Paz já falou que as conversas estão indo bem, que o Memphis tem uma noção e aceitou que vai ter que reduzir custos, mudanças serão feitas no seu contrato. Então existe uma intenção positiva, tanto do lado do Corinthians, quanto do lado do jogador. As empresas, quais são as empresas dispostas a estarem ajudando? Estamos falando, por exemplo, da ESE, que no último final de semana acabou lançando aquele vídeo com essa imagem aqui, vou até colocar aqui para vocês, para relembrarmos, seguro a R$10, Memphis, como ali uma mensagem, seguro a 10, será que está segurando o camisa 10, o Memphis? E tem informação que a ESE está disposta a ajudar, o valor exato não sabemos. A Esportes da Sorte também ganhou, mais uma vez, cenário ao ser mencionada que está disposta, ou seja, hoje existe uma negociação. O Memphis vai ficar? Aí é uma outra coisa. Eu, particularmente, não me arrisco a dizer nada. Eu já falei para vocês que eu acho que é difícil ele permanecer por causa dos políticos que ele corretamente criticou, os que não querem o bem do Corinthians. Esses não querem a permanência do Memphis. Tanto é que já tem informação que se o Osmar Stabile renovar com o Memphis, ele perderá apoio político. Enfim, mas as coisas estão acontecendo, conversas estão acontecendo. E também é diferente eu achar, de repente, que o Memphis não fica. Hoje, já estou até, pelas coisas que estão acontecendo, já vejo aí que realmente alguma coisa pode acontecer, mas eu gostaria que o Memphis ficasse. Claro, um Memphis com uma presença maior dentro de campo. Mas, enfim, resumindo tudo isso, existem as intenções, volto a dizer, do Corinthians e do jogador. Esforços estão sendo feitos. E alguns da mídia, a mídia tradicional, jornalistas, parecem que estão torcendo totalmente contra para o Memphis não permanecer no Corinthians, criticando as tentativas e tudo mais. O Neto
fala praticamente todos os dias. E também o flamenguista, o jornalista, o ridículo, o Mauro César. O que o Mauro César disse, sinceramente, acabou me chamando muita atenção devido às intenções de não sendo um jornalista. E sim, para mim, ele está falando até com uma inveja de um torcedor contra o Corinthians, um anticorintiano, um torcedor do Flamengo. Vou colocar 2 trechos aqui para vocês da fala do Mauro César envolvendo essas tentativas aí de Corinthians e Memphis. Vamos lá, ó, a primeira parte. Eu acho que essa história de parceiro não dá, né? Até quando a gente vai embarcar nessa onda de parceiro? Ah, o parceiro vai pagar? Se arrumar parceiro, arruma parceiro para pagar o Tadieres, que está cobrando o Rodrigo Garro, não é? Ou seja, ele não consegue ter um mínimo discernimento de saber que empresas estão interessadas em bancar a permanência do Memphis, mas não, ele vai lá e quer usar uma dívida que o Corinthians tem com o Tadieres. Claro que se o Corinthians arrumasse um parceiro para pagar o Tadieres, e parece que até tentou, mas qual empresa, por exemplo, qual que seria o anúncio falando ali de divulgação, de marketing, de publicidade? Então você percebe que o comentário é totalmente sem noção e de anti-corintiano. Ele falou mais. O relação Memphis é o mais lógico, óbvio. Você chega e fala assim, não dá, a gente não tem como ter você aqui, é muito caro, foi um erro cometido lá atrás na gestão, a gente não tinha como pagar, estamos te devendo, vamos negociar aqui uma dívida. Prestem atenção, na visão do Mauro César, não compensa. Olha para vocês verem como o comentário do cara é sem noção e realmente maldoso, usando o Corinthians para chamar atenção nas redes sociais. Eu, particularmente, não gosto de fazer esses tipos de vídeos. Falei do Flávio Prado há algum tempo atrás. Vocês me pediram muito para falar de outros, inclusive até do Neto. Falei também sobre o Neto. E agora estou falando do Mauro César, porque, rapaziada, o comentário do cara é inacreditável. Prestem atenção no que ele tem coragem de dizer. Vou colocar aqui de novo, ó. Para o Mauro César, o brilhante do marketing Mauro César, não compensa o Corinthians, por exemplo, arrumar empresas que banquem o novo salário do Memphis, correto? E aí o Corinthians parcele a dívida que tem com ele e pague. Para o Mauro César, compensa mais o jogador ir embora e o Corinthians parcelar a dívida. Não, para ele não compensa, vamos supor, a ESE, a Esportes da Sorte, mais uma empresa paguem, não estou dizendo que vai ser assim, mas, por exemplo, pague todo o novo salário do Memphis, que o Marcelo Paz já confirmou que vai ser reduzido. E aí o Corinthians não tem custo com o novo salário, um exemplo disso, não sei exatamente. E aí parcele a dívida. Para ele não compensa ser assim. Para ele compensa o Corinthians só parcelar a dívida e o Memphis ir jogar em outro clube, de repente até em outro clube brasileiro, recebendo do Corinthians. Vejam a intenção do cara, o tipo de fala do cara. Outra coisa que eu percebo no Mauro César, de diversas coisas que ele já falou do Corinthians, toda a análise dele sobre o Corinthians começa já contaminada com uma sensação como se ele já tivesse debochando mesmo das coisas. Por exemplo, quando é o Corinthians, essa tentativa de buscar parceiro, de trazer alguém para ajudar a pagar, eles falam que é algo absurdo, que não tem condições de pagar, que é algo que não funciona. Se fosse, por exemplo, o clube dele, do coração dele, o Flamengo, por exemplo, eu aposto que ele iria dizer que é uma ideia inovadora. Mauro César, hoje o futebol está assim, atrai parceiros, marcas para ajudarem. Eu vou relembrar vocês, claro, não estou comparando, nem de longe, mas o projeto, quando o Ronaldo veio para o Corinthians, empresas ajudaram. Então, como que o cara tem coragem de agir dessa forma? E outra coisa do Mauro César,
é muito fácil ele falar de mandar embora um jogador que é o maior artilheiro da seleção da Holanda, um atleta midiático. Claro, o Memphis nesse ano praticamente não jogou, mas um jogador que tecnicamente foi decisivo para o Corinthians, foi protagonista nos 3 títulos que nós conquistamos. É muito fácil ele mandar embora porque é o Corinthians. Aí eu pergunto a vocês, se fosse o clube do coração dele, que de repente estivesse fazendo alguma tentativa de manter algum jogador. Então, eu falo uma coisa para vocês. O Memphis está aqui. Estamos falando de um jogador que tem atuado muito pouco nessa temporada. Capitão, você é a favor da permanência do Memphis? Eu já falei para vocês que eu sou a favor da permanência do Memphis, mas eu gostaria que ele jogasse mais. Rapaziada, a questão do Memphis, ele traz visibilidade global. Essas empresas estão interessadas principalmente por causa da força da Fiel. É a Fiel que quer a permanência do Memphis. Volto a dizer, o Renova com o Memphis fez muito sucesso na internet. Então, o próprio debate de empresas querendo participar da renovação já mostra o tamanho do impacto. Então, rapaziada, e uma coisa que chama muita atenção, o ridículo do Mauro César, ele ignora que o jogador até aceitou reduzir os custos para ficar no Corinthians. E ele chama o contrato de irresponsável, sendo que ele ainda nem sabe os verdadeiros moldes desse novo contrato. Por quê? Porque ele simplesmente quer atacar. E na realidade, a real intenção mesmo não é atacar a possibilidade ou a intenção de permanência ou não que está sendo discutido. E sim, na verdade, é um anticorintiano que está torcendo para dar errado a permanência do Memphis. Assim como vários colunistas do site que ele tem lá a sua coluna, do UOL. Então, mais uma vez, ele usou o Corinthians de uma forma ridícula, também o Memphis, para chamar a atenção. E conseguiu, por quê? Eu estou aqui falando sobre isso. Rapaziada, volto a dizer a vocês, o Memphis é um jogador decisivo. Se diminuir o salário, se tiver empresa disposta a pagar ou empresas, e o Corinthians tem a dívida com ele, parcela a dívida e empresas assumem, vale a pena o cara ficar. Volto a dizer, foi protagonista em 3 títulos que nós conquistamos. Campeonato Paulista 2025, quando ele sobe na bola, ele acaba com o jogo. Copa do Brasil 2025, marca o gol do título e joga bem. E também na Supercopa. Portanto, se o Memphis ficará ou não, o tempo vai dizer. As tentativas estão acontecendo. Mas esses jornalistas anti-corintianos, por exemplo, esse torcedor do Flamengo, claro que ele não quer que o Memphis fique no Corinthians. Agora, se fosse no time dele, as tentativas ia falar, olhem que coisa inovadora, vejam só, é marketing puro, marketing moderno. Mas como é no Corinthians, aí ele fala ainda da dívida com o Garro, como se uma empresa fosse interessar em divulgar o pagamento da dívida junto ao Tadieres do que colocar a sua marca na renovação do contrato do maior artilheiro da seleção da Holanda, que a campanha Renova com o Memphis ficou quase 16 horas no Trend Topics do X. Enfim, é isso. Sinceramente, é mais torcendo contra, como eu disse, do que propriamente fazendo uma análise técnica. Então era isso que eu queria passar para vocês, comentar com vocês sobre, para mim, essa fala ridícula dele. Agora eu pergunto a vocês, como eu sempre peço, comentem, coloquem aí nos comentários as opiniões de vocês. O que vocês acharam dessa fala do Mauro César, jornalista que é flamenguista? E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais.
porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!